Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no livro de Salmos. Estaremos meditando hoje no Salmo de número 68. Né, Aurinha? Hoje nós estaremos iniciando o Salmo 68. Não, falou certo. E esse salmo provavelmente nós teremos que dividi-lo em 2 ou 3 partes. O Senhor o decidirá, né? Aquilo que Deus colocar em nossos corações, nós estaremos meditando hoje. E assim por diante, conforme Deus for nos orientando, nos dando a palavra. Todos encontraram o Salmo 68? Irmãos, antes de nós iniciarmos a leitura, já ia me esquecendo. A irmã Terezinha, ela contou 2 bênçãos que Deus tem dado à sua família. E no domingo ela pediu oração para a irmã Dalina. A irmã Dalina orou junto com ela a respeito de um emprego para o seu sobrinho. E graças a Deus, Deus confirmou esse emprego. Ele começa a trabalhar em breve. A empresa chamou, uma empresa multinacional de grande porte, e ele estará ali trabalhando nessa empresa com um cargo bom, um salário ótimo, graças a Deus. Deus ouve as nossas orações, irmãos, e responde. Glória a Deus, Deus seja louvado. E também a sua filha, que está no Canadá, Deus já enviou para lá com uma bolsa de estudo. E agora o Senhor confirmou mais uma bolsa de estudo, que é maior do que a primeira que ela havia ganho. Ela vai ficar estudando por 2 anos no Canadá, tudo pago. Tudo pago. 2 bolsas de estudo excelentes, e ainda Deus pode ainda aumentar essas bolsas para uma 3ª bolsa, que é o dobro das 2. Glória a Deus. Amém? Quantos podemos aplaudir ao Senhor por essas 2 bênçãos? Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Terezinha, ela sempre está lá clamando, né, irmã Terezinha? E Deus respondendo. O Senhor, na sua palavra, diz que aquele que bate, a porta abre, né? Pede e recebe. Então, como filhos, irmãos, não canse de pedir ao Pai. Viu? Peça tudo ao papai. Entrega tudo nas mãos dele. Deixa ele cuidar de você. Deixa ele cuidar de nós. Salmo 68, irmãos. Que Deus se levante e sejam espalhados os seus inimigos. Fujam dele os seus adversários. Que tu dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cerca se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus louvores, o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saísse à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescastes a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres.
O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debanda, a dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de pratas e as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Porque os montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subistes em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros. Recebeste os homens com dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano, Senhor, que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, e com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na congregação, na grande congregação. Bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já nos tem operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos e a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados, tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito, a Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem ao Senhor, louve o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclamem o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Amém, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome desse Deus maravilhoso. Irmãos, o tema que nós estaremos meditando é: Deus triunfa sobre o mal. Esse salmo, irmãos, é mais um salmo composto por Davi. A época em que ele escreveu não é bem clara, mas
dá uma noção através dos versos, que foi logo após ele se estabelecer no seu reinado, e após ele se estabelecer, ele constrói a tenda em Jerusalém, em Sião, e traz a arca que estava na casa de Obed-Edom para Jerusalém. Então, provavelmente, foi nesta época. Por quê? Porque as palavras que se iniciam o Salmo são as mesmas palavras que Moisés dizia toda vez que a Arca da Aliança era tirada de um local e enviada para outro local. Quando Deus falava para o povo, olha, marche para determinado local. Então, quando a Arca da Aliança ia ser carregada pelos sacerdotes, Moisés então dizia o seguinte, está em Números 10 e 35. Sempre que a arca partia, Moisés dizia, levanta-te, ó Senhor, e sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti os teus adversários. Então, o Salmo começa com essa mesma introdução. Os seus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Então, ele dizia uma palavra contrária aos inimigos de Deus. E quando a arca parava, eles se estabeleciam em um determinado local, ele abençoava o povo e dizia, Senhor, volta-te para os incontáveis milhares de Israel, ou seja, Senhor, nós paramos aqui agora, abençoa o teu povo, olha o teu povo aqui, Senhor, que está, abençoa este povo. Então, irmãos, tudo leva a crer que foi nesta época em que Davi ordena que a arca da aliança seja tirada da casa de Obed-Edom e seja levado para Sião. E o texto se encontra em 2 Samuel 6 e o verso 12. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, e tudo que ele possui tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que se levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Irmãos, é muito bom ter a presença de Deus conosco, né? A arca da aliança representava a presença de Deus onde ela estava. E a história nos diz que Obed-Edom foi abençoado quando recebeu a arca do Senhor na sua casa. Deus fez prosperar a vida deste homem. E quando Davi recebe o relato de que a bênção de Deus havia parado sobre a casa de Obed-Edom, ele falou, olha, não é justo, né? Quem sabe Davi pensou assim, né? Não é justo, a arca da aliança precisa de estar em Jerusalém e a presença de Deus tem que ser para todo o povo. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que quando Davi recebe o relato e leva a arca para Jerusalém, Obed-Edom, ele se muda junto com a arca. A arca vai para Jerusalém, eu vou junto com ela. O importante é entendermos que aonde está a presença de Deus é onde nós devemos estar. Nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Nada melhor do que estar na presença de Deus, de andar com Deus. A Bíblia fala sobre
um homem chamado Enoque, e Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Eu fiquei imaginando aquele homem andar com Deus, e não foi, a vida daquele homem foi mais extensa do que a nossa nos nossos dias. Se não me falha a memória, foi 365 anos que ele viveu, né? Só que chegou um determinado momento da vida dele que ele andou por certo período sem Deus, e depois, quando ele andou com Deus, ele falou: olha, não posso mais andar sem Deus. E ele andou todos os dias, daí por diante, na presença de Deus, e numa sintonia tão grande com Deus, que Deus disse assim: olha, eu preciso desse homem aqui comigo. Todos os homens vão provar a morte aí, mas esse homem eu vou preservá-lo aqui comigo até um determinado período em que ele irá voltar para morrer. Mas Deus recolhe Enoque para si, leva ele e fala: olha, esse homem andou tantos anos comigo e agora eu vou recolhê-lo. 300 anos, ele andou 65 anos distante de Deus e 300 anos com Deus, né? Olha que coisa maravilhosa. E eu fiquei pensando, se a arca de Deus, ao se levantar para sair de um lugar para outro, Moisés pronunciava aquelas palavras para que Deus fosse adiante do seu povo, expulsando os inimigos, removendo os problemas. Mas quando ela parava novamente, Moisés então novamente pronunciava palavras de bênção para o povo. Indicava que Moisés e o povo também não poderiam andar sem a presença de Deus. Também quando Deus disse que ia mandar um anjo para ir com eles, Moisés disse: olha, Senhor, nós não queremos o anjo, nós queremos a tua presença. Meu irmão, nós precisamos de tomar essas palavras, as palavras de Deus para a nossa vida. Entendermos que a Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos extrair dela o desejo de Deus para nós, a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas. Se aqueles homens entenderam que não dava para andar sem a presença de Deus, que nós possamos também entender que não dá para andar sem a presença de Deus. Não dá para nós irmos nem para a direita, nem para a esquerda, se Deus não for à nossa frente. E muitas das vezes nós tomamos decisões, partimos sem saber se é a vontade de Deus, sem saber se o Espírito Santo de Deus estará ali conosco. Não é assim? Nos precipitamos, esquecemos de perguntar: Senhor, o Senhor vai na nossa frente? A tua presença é comigo? Nesse negócio que eu vou fazer, a tua presença está nesse negócio? Nos esquecemos de consultar a Deus. E aí as coisas dão errado. E aí nos embaraçamos. Tantas circunstâncias poderiam ser evitadas se nós realmente andássemos com Deus. Mas ainda dá tempo. Quantos têm mais de 65 anos? Aqui. Desculpe a pergunta. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas com mais de 65. Os outros ainda têm muito tempo para chegar nos 65, outros estão próximos. Nós ainda temos tempo de aprender a andar com Deus todos os dias da nossa vida. E dizermos: Espírito Santo, eu só vou se o Senhor for comigo. Só quero tirar meu pé desse momento aqui, Senhor. Se a tua presença for me acompanhar, se a tua presença for na frente removendo os inimigos, se a tua presença estiver comigo, removendo os embaraços, tirando, Senhor, tudo aquilo que está na minha frente. Se o Senhor for comigo, eu quero ir. Tem um hino que diz assim: se Cristo comigo vai,
eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Se a presença de Deus for conosco, marche. Não tenha medo. Não tema. Ah, mas, pastor, tudo está indicando, né? Nuvens espessas, escuras, negras. Não se incomode. Confie. Confie. Confie no Senhor. Mas, mesmo que esteja céu de brigadeiro, tudo indica que esteja belo e maravilhoso. Mas se o Senhor não for contigo, não vá. Espere. Espere o Senhor. Espere em Deus. Aguarde a resposta de Deus. Nós precisamos nos tornar íntimos dele. Íntimos. Como Enoque se tornou. Não é impossível se tornar íntimo de Deus. Deus não está lá nos altos céus e dizendo: eu sou Deus, você é um ser humano e você não tem condição de chegar até mim. Não. Ele já enviou o Filho, quebrou todas as barreiras que precisavam ser quebradas, e agora nós temos acesso com Ele. Agora não tem mais nenhum protocolo a ser seguido. Não tem mais que buscarmos uma resposta. Nós já temos a resposta. Nós não temos que implorar para que a porta se abra. Não, ela já está aberta. E a porta é Jesus. Glória a Deus. Nós temos acesso a Deus. Acesso direto com Ele. Não tem nenhum protocolo. Não tem nenhuma secretária que você deva ligar para ela e falar assim: ó, será que Deus pode me atender tal dia? Será que Ele vai ter um dia vago na agenda dele para me atender? Não. Nós temos livre acesso diante de Deus. Livre. Agora, cabe a nós aumentarmos o nosso nível de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. A hora que nós partirmos de um local para o outro, Deus, vá na minha frente. A hora que nós pararmos, Senhor, olhe para mim, olhe para a tua igreja, olhe para o teu povo que está na terra, Senhor. Nós precisamos de pedir as bênçãos do Senhor sobre nós. E que onde nós pararmos, nós seremos abençoados. Não importa qual seja a circunstância, mas se nós nos tornarmos íntimos de Deus, no meio do deserto, Ele torna-se uma terra fértil. Amém? Você vai colher no meio do deserto. Então, irmãos, Davi escreve esse salmo nesse momento em que a Arca da Aliança retorna para Israel, simbolizando o retorno da presença de Deus. Também nesse salmo, irmãos, nós vamos ver que ele é um salmo profético. Por que um salmo profético? Porque ele falará do Messias. Ele retratará aquilo que o Messias fará, ou que ele fez. Quando o salmo foi escrito, Jesus ainda não tinha realizado. Então ele era um salmo profético, indicando aquilo que Jesus realizaria. No verso de número 18 é um verso profético, e nós vamos depois meditar nele, não só ele, mas alguns outros versos são versos proféticos, e nós vamos ver o que Deus realizou através
de Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário e resgatando aqueles que estavam em cativeiro. Vamos começar então no Salmo, dos versos 1 ao 4, que nos diz assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários. Então esse aqui é o mesmo verso relacionado ao de Números, ao qual Moisés citava. Que tu dissipes assim como o vento leva a fumaça, como a cerca se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor, exultem diante dele. Então, o salmista inicia, irmãos, dizendo, solicitando a Deus: Senhor, ó Deus, se levante. Parece que tem uma grande ousadia nas palavras do salmista, não é? E eu digo, tem ousadia. Pedir para Deus: Senhor, se levante, Deus. Se levante. Olha, não é qualquer um que pode pedir para Deus se levante. Sabe quem pode pedir isso a Deus? Só os filhos. Quantas vezes você já ouviu o teu filho dizer: papai, vem cá? Não é assim? Ele não faz cerimônia. Quando nós vamos falar com uma pessoa que não é chegada nossa, que não faz parte do nosso convívio, você pede para ela: olha, por favor, por gentileza, você poderia vir aqui um pouquinho? Não é assim? Não é? Nós tentamos usar ali alguns pronomes de tratativa, como de tratamento, perdão. E tem professoras de português aí, de inglês, me corrijam, por favor. Então, existe uma certa cerimônia, quando você vai falar com uma pessoa e vai pedir para ela vir até você. Mas quando um filho te pede alguma coisa: papai, vem cá um pouquinho. Ele não fala: papai, por favor, se levante e vem até aqui. Seu filho fala assim com você? Não, papai, vem cá um pouquinho. Então Davi, ele fala com Deus dessa mesma maneira: Deus, se levante. Não é que Davi estava dando uma ordem a Deus, mas pedindo como um filho. Como? Com intimidade. Não havia nenhuma cerimônia entre Davi e Deus. Davi sabia quem era seu Deus. Davi sabia que ele poderia ir direto ao trono da graça e pedir: Deus, se levante. E nós, será que nós podemos falar assim com Deus? O que vocês acham? Sim, podemos. Como filho, sim. Não aquele negócio: coloca Deus contra a parede. Fala que você exige dele. Você não exige nada, meu irmão. Filho não exige nada do pai. Você já viu algum filho exigir? Hoje em dia a gente está vendo alguns filhos exigirem aí. Eu fico abismado quando eu vejo uma coisa dessa. Eu fico aí pasmo. Porque o filho não tem direito a exigir nada. Ele pede. E o pai dá porque lhe ama. E quando não pode, o pai justifica: olha, meu filho, não vou te dar por isso, por aquilo. Não é assim? Então, como filhos, nós podemos chegar diante de Deus e falar: pai, se levante. Olha o que está acontecendo comigo. A minha necessidade, o meu problema, a minha aflição, a minha angústia. Ou também nós podemos também pedir:
Deus, se levante. Presta bem atenção na adoração que eu vou te fazer agora. Porque, irmãos, na hora da dificuldade, eu sei que os cristãos, ele tem no seu coração já, as palavras já, a qual pedir o socorro. Deus me socorre. O sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus, não é assim? Nós temos essas palavras, não é? Me cobre com teu sangue, Senhor. Nós já temos, mas nós precisamos de ter palavras de exaltação também, de adoração ao nome do Senhor. Eu fiquei meditando ontem nessa palavra, fiquei pensando, e hoje o Espírito Santo de Deus foi colocando coisas novas dentro do meu coração. Irmãos, será que nós já pedimos para Deus, Senhor, se levante agora, preste atenção na adoração que eu vou te fazer. Senhor, esse louvor é para ti, Senhor. Essas palavras são para ti. Porque quando nós estamos apaixonados, nós fazemos declarações de amor, não fazemos? Serenata, não é assim? Aqueles que são mais românticos, fazem poesias, não é? Deixa bilhetinhos, não é assim que nós fazemos? Não é assim? Agora, e para Deus? Será que só lembramos de Deus no momento da aflição, da angústia? Ou será que nós temos palavras para adorar a Ele? Fala, Pai, se prepara porque agora eu quero fazer algo novo aqui, Pai. Se prepara porque agora eu quero apresentar a Ti um louvor de gratidão ao Teu nome. Parar numa praça e começar a adorar ao Senhor no meio do povo e louvar a Ele, ou chegar aqui para o pastor e falar, pastor Floslino, hoje o senhor precisa de me deixar eu pegar esse microfone e fazer uma declaração a Deus. Pai, olha, se prepara, Pai, porque hoje eu tenho uma surpresa. É lógico, o Pai conhece tudo, mas Ele se levanta para ouvir os seus filhos. Tanto quando você clama, quanto você tem algo a apresentar a Ele. Eu creio que na maioria das vezes nós clamamos ao Senhor e pedimos para Ele se levantar, né? Nesse momento de dificuldade, de angústia. Mas que nós possamos também dizer algumas palavras a Ele, de quanto nós o amamos e de quanto nós o honramos. Agora, não pode ficar só nas palavras, tem que ser as nossas ações que digam quanto nós honramos a esse Deus e o quanto nós o amamos. Amém? Então Davi inicia o salmo dizendo, Deus, se levante. E depois ele diz, sejam espalhados os seus inimigos. Parece até aqueles salmos que nós já estudamos em precatórios, que são aqueles salmos que parece que estão amaldiçoando os nossos inimigos, né? Mas na verdade eu expliquei aqui num dos salmos que toda vez que nós pedimos a bênção sobre nós, automaticamente haverá uma maldição sobre aqueles que se levantam contra nós. Não tem jeito, irmãos. Você não deve pedir para que sejam amaldiçoados os teus inimigos. Mas toda vez que você pede a bênção sobre a tua vida, os teus inimigos serão amaldiçoados. A Bíblia diz o quê? Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, uma coisa que nós não podemos, irmãos, é se alegrar com a desgraça do ímpio. Porque o ímpio, irmãos, ele foi levado, enganado pelo pecado, pela velha serpente, a mesma que enganou a Eva, continua a enganar os homens da atualidade. Agora, nós podemos pedir para que Deus trate com justiça, para que Deus nos socorra, para que Deus se levante em nosso favor. O grande pregador Spurgeon, ele disse em uma das suas mensagens, a única forma
de repelirmos as sutilezas de Satanás é obter a verdadeira sabedoria. Digo novamente o que já falei. O que o homem não tem dentro de si, o homem não a tem dentro de si. Nisto está a verdadeira sabedoria. Se você pretende lutar contra Satanás para o vencer, faça das santas escrituras sua comida diária. Forge as suas armaduras e a sua munição a partir destas palavras santas. Apegue-se às gloriosas doutrinas da palavra de Deus. Faça dela sua comida e a sua bebida. Assim você estará sendo fortalecido para resistir ao diabo e vai se alegrar ao ver que ele se afastará de você. Amém? Então, a palavra de Deus deverá ser o nosso alimento diário, comida e água, comida e bebida. E ao ver a justiça de Deus, os justos se alegrarão, não por aquilo que aconteceu com os ímpios, mas por aquilo que Deus fez por você. No livro de Provérbios, no capítulo de número 17, e o verso de número 5 diz assim: quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles, e quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Então, o justo, irmãos, ele se alegra pela bênção que Deus realizou. Porém, com aquilo que está acontecendo com o ímpio, ele clama depois por misericórdia de Deus. Porque, irmãos, nós não temos prazer na desgraça do ímpio. Nós nos alegramos com a salvação, com a libertação, com a transformação. A Bíblia diz que há festa no céu quando um ímpio se arrepende. Se há festa no céu quando o ímpio se arrepende, como deve ser a alegria do cristão? Eu acho que às vezes ainda a gente faz pouca festa quando alguém aceita Jesus. Às vezes nós deixamos do esquecimento a nossa lembrança de quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós realmente participamos da libertação que Ele nos deu. Né? Como maravilhoso foi o dia em que Jesus marcou esse encontro conosco. E talvez a gente precise até de ser tocado cada vez mais pelo Espírito quando alguém aceita Jesus em fazer uma festa. Né? Se preocupar em cumprimentar essa pessoa, dizer que ela é bem-vinda. Né? Às vezes nós cumprimentamos o irmão que está do nosso lado, né? Boa semana, que Deus te abençoe, mas aquela pessoa que acabou de aceitar a Jesus, ainda nós não fizemos uma festa para ela. Né? Às vezes nós precisamos de realizar uma festa com ela, né? Dizer o quanto é maravilhoso que ela tenha recebido a Jesus. E o salmista diz assim: alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus louvores, cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens, o seu nome é Senhor, exultem diante dele. Louvamos a Deus, irmãos, verdadeiramente, porque Ele é Deus. Não só porque Ele dissipou os nossos inimigos, não só porque Ele espalhou os nossos inimigos, mas louvamos porque Ele é Deus. Gênesis, no capítulo de número 1 e verso de número 1, diz que criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus. Então louvamos a Ele porque Ele é um Deus Criador. O profeta Isaías, no capítulo de número 9 e o verso de número 6, ele diz que Ele é maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, Deus, aí Lucas, Deus do impossível, em Hebreus, Deus vivo, Hebreus também, livro de Hebreus, fogo consumidor, e o apóstolo João
traz uma definição maravilhosa, em João 3,16, dizendo que Deus é amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em Filipenses capítulo de número 2, dos versos 9 ao 11, diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então nós louvamos a Deus, não porque Ele espalhou todos os nossos inimigos, louvamos a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é um Deus de paz, um Deus de amor, conselheiro, Deus forte, fogo consumidor. Ele é Deus. Então nós o louvamos por isso. Davi, então, nesses 5 primeiros versos, nesses 4 primeiros versos, ele diz que Deus se levante e que toda a nação também exalte a esse Deus. Quando nós recebemos uma promoção no trabalho, como nós ficamos? Alegres. Nós chegamos em casa, mulher, prepara aí hoje que nós vamos sair para comemorar. Não é assim? É assim que nós fazemos quando nós recebemos alguma coisa, uma promoção, ou algo que nos alegra, nós fazemos isso. Mas o salmista diz assim, olha, quando Deus realiza tudo por nós, o que nós devemos fazer é exaltar a esse Deus, é cantar louvores, é estar diante dele regozijando com grande alegria. Com grande alegria. Nós precisamos aí de quebrar outro paradigma das nossas vidas. Quando acontecer algo de bom que você for comemorar, você pega a tua família, hoje todo mundo se prepara. Hoje nós não podemos faltar no culto em hipótese alguma. Hoje nós vamos lá comemorar. Nós vamos regozijar na presença de Deus pela vitória que Ele nos concedeu. Nós não vamos para a churrascaria, nós não vamos para a pizzaria, nós vamos para a casa de Deus, adorar e exaltar o nome do Senhor. Então Davi, ele traz estas palavras ao nosso coração. Olha, quando Deus nos dá a vitória, nós nos exaltamos. Nós adoramos ao nome desse Deus. Nós engrandecemos a esse Deus. Regozijamos. O que é mesmo regozijar? Se alegrar, o que mais? É outra palavra, jubilar. Ou seja, olha, é cantar com toda a tua força, com gritos, com louvores. Não tem problema, meu irmão. Não tem problema, viu? Deus recebe todo tipo de louvor e adoração que é feito através da alma. Deus recebe. Amém? Quando o coração está quebrantado, alegre na presença do Senhor, Ele recebe o louvor. Não entendi, Áurea. Não, mas, olha, irmãos, existem várias maneiras de se adorar a Deus. Cada um adora do seu jeito. Olha, eu não posso exigir que o irmão adore como eu adoro. Eu só sei de uma coisa, a Bíblia deixa bem claro, e talvez a Áurea se enquadre nesses, que a quem Deus muito perdoou, Ele muito
ama. Agora tem pessoas que acham que talvez Deus não perdoou tanto. Ele ama um pouquinho menos. Não é assim? Um gosta de pular. O outro é quieto. Espera aí, mas não está adorando a Deus? Tá, mas do jeito dele. Então, eu não critico quem pula e não critico quem fica quieto. Eu não sei o que está no coração dele. Eu não sei o que está lá dentro. É entre ele e Deus. Deus é que conhece. Talvez tenha aquele que pula, mas é só aquele fogo de palha. Não tem qualquer luta, qualquer problema, não vou mais para a igreja. E para mesmo. Espera aí, mas ontem ele estava lá adorando a Deus e hoje já parou? Mas como assim? Então cada um adore a Deus do seu jeito. Mas adore. Não deixe de adorar. Mude alguns pensamentos. Ande mais com Deus. Quando você precisa, fala, Senhor, se levante. Mas quando você está vivendo aquele momento em que está tudo dando certo, que está tudo acontecendo conforme aquilo que você planejou, não se esqueça também de falar, Deus, se levante, Senhor, porque agora eu quero te prestar um louvor de gratidão, porque está tudo indo bem, eu quero te adorar. Mas quando estiver tudo indo mal também, não se esqueça de dizer, Senhor, eu ainda continuo confiando em Ti, e eu te louvo por todos os Teus benefícios, aleluia, glória a Deus. Esses dias eu ouvi uma mensagem, e o irmão disse uma frase, daquelas frases que batem no teu coração e dizem assim, olha, você precisa de mudar mais. Esse irmão não é aquele irmão que não tem problema, que não tem luta. Não, é irmão que vive uma luta incessante. Mas ele tem uma frase na boca dele que eu comecei a usar, eu tive que copiar essa frase. Não tem nada de novo sobre a face da terra, né? É bíblico. Eu copiei essa frase. Como você está, irmão? Melhor do que eu mereço. Eu achei interessante. Melhor do que eu mereço. É uma frase verídica. Por quê? Meu irmão, é impagável a nossa dívida. Ele já pagou a dívida. Não importa como eu esteja aqui nessa terra. Só tem uma coisa, minha dívida está paga. Então eu estou melhor do que eu mereço. Amém? Então, que nós possamos verdadeiramente aprender a adorar a Deus, exaltar a Deus em todos os momentos. Ou nós somos servos de Deus e vivemos de uma maneira que realmente nós o adoramos por aquilo que Ele é, ou nós vamos até mudar de igreja, vamos procurar aquelas igrejas que realmente, né, não, aqui o crente não pode ficar doente, aqui o crente não pode ser pobre, não é isso? Tem igreja para tudo quanto é tipo de pessoas, mas eu quero estar na presença de Deus, não importa qual seja a circunstância. Porque eu aprendi, através desta palavra, que é verdade, e ela não muda, que todos os grandes homens, todas as grandes mulheres que têm o seu nome aqui, passaram por lutas, passaram por provações, passaram fome, viveram no deserto, só que no meio da fome, Deus os preservou. No meio das lutas, Deus os preservou, e outros morreram no meio das provas. Será que eu sou melhor do que esses homens? Não. Então, meu irmão, melhor do que eu mereço. Estou vivendo melhor do que eu mereço. Porque Deus já pagou o preço da minha dívida. Não tem mais nada. Não é importante casa boa, não é importante o carro bom. Não, isso, se nós tivermos, maravilha, mas se não tivermos também, amém, a minha dívida já foi paga, glória a Deus, eu ainda tenho direito de entrar no céu, mesmo não merecendo, estarei lá um dia, em nome de Jesus, nos veremos lá em breve, estaremos juntos com Ele, amém, então nós temos motivo para adorar e exaltar o nome desse Deus. Pai, te louvamos, Senhor. Primeiro, Senhor, porque Tu és Deus, ó Pai. Não há outro além de Ti, Senhor.
Não temos a quem prestar outra homenagem a não ser a Ti, Senhor. A quem prestar todo louvor, toda a gratidão, a não ser a Ti, porque Tu és Deus, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor também, além de ser o nosso Deus, é o nosso Pai. O Senhor nos desse condição de sermos adotados através de Jesus Cristo, esse preço tão alto que nós fomos comprados, Senhor. Não a preço de ouro nem de prata, mas a preço de sangue, e sangue inocente, ó Pai. Somos agradecidos a Ti, Senhor. Te louvamos por esta salvação tão maravilhosa, ó Pai. Senhor, queremos, ó Deus, fazer como o salmista nessa noite. Te pedir, ó Deus, que o Senhor se levante, ó Deus, por nós e peleje as nossas pelejas, Senhor. Batalhe por nós as nossas batalhas, Senhor. As nossas lutas, as nossas dificuldades. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Tu és o nosso socorro presente, ó Deus. Tu és o único socorro, Deus. E nós colocamos a nossa confiança em Ti e clamamos, Senhor, se levanta por nós, ó Deus. São tantas lutas, tantas aflições, ó Deus, tantos problemas, mas nós confiamos em Ti, ó Pai. Depositamos a nossa vida nas Tuas mãos e clamamos, ó Deus, por Teu socorro, Pai. Também, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor se levante, para ouvir, Senhor, a nossa adoração. Porque o nosso coração, Senhor, se alegra por todos os Teus benefícios, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Apesar de não merecermos, ó Pai, o Senhor tem tido misericórdia de nós. E por isso, Senhor, estamos alegres, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, como Tua igreja, alegres na Tua presença, Deus. Rejubilando, ó Deus, porque sabemos que nós temos um Pai que nos ama. Que não fomos, ó Deus, simplesmente obras do acaso, Senhor, mas nós somos obra nas Tuas mãos. Tu nos criaste com perfeição, ó Deus, e o Teu amor nos atingiu. Nós Te louvamos, Senhor, por esse grande amor, Senhor. Te somos agradecidos, ó Deus, porque sabemos que temos a Ti como nosso Pai, Senhor. Temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, Te somos agradecidos pela paz que gozamos. Somos agradecidos porque sentimos a Tua presença nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade. Sabemos que nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados, mas sabemos que temos a Ti como nosso Deus dentro de nós, nos trazendo o conforto, a alegria, o gozo, a paz. Muito obrigado, Espírito Santo. Queira continuar em nossas vidas, queira trabalhar dentro de nós, tirando tudo aquilo que não agrada ao Pai, mudando as nossas atitudes, ajudando-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Espírito Santo, cuida do nosso interior, da nossa mente. Trabalha, Senhor, onde precisa ter que ser trabalhado. As arestas que precisam ser removidas. Tira de nós, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua morte na cruz do Calvário. Te louvamos nessa noite e todos os dias da nossa vida. Queremos Te honrar, Te louvar por esse grande benefício que recebemos. Pela Tua compaixão, Senhor, que olhaste para nós e viu em nós a necessidade de salvação.
e pagaste, Senhor, esse preço por nós. Muito obrigado, Deus, pela tua morte, Jesus Cristo. Te louvamos e te honramos por todos os teus benefícios, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nesta caminhada, a andarmos com sinceridade, com retidão, diante de Deus e dos homens, que nós possamos cada dia mais e mais nos tornarmos íntimos, a maneira, Senhor, em que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, seja o local onde Tu está, e aonde Tu quiseres nos levar, estamos dispostos a ir. Mas se tivermos que ficar, também queremos ficar dentro da Tua vontade, aonde a Tua presença está. Pai, nos ensina, Senhor, tudo aquilo que precisamos de aprender para transmitir com sinceridade aos homens, e que os homens vejam a Tua glória em nossas vidas, que nós possamos ser luz para o mundo e sal para esta terra, meu Pai, que a Tua glória possa brilhar em nós. Esta é a nossa oração de gratidão e de arrependimento pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.